vamos dar início, eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos que eu estou identificando aqui, um grande número de colegas, e gostaria também, já nesse momento, de pedir às primeiras damas, a doutora Rosilane, que desse as suas saudações, em seguida o professor Oscar, depois o professor Paravidino, para a gente começar. A senhora tem a palavra, doutora. Bem, boa noite a todos os doutores. Quero agradecer ao professor Carlos Chagas pela honra do convite. Como representante da ANANT, eu trago aqui a saudação de toda a diretoria da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. É uma honra para a ANANT participar deste evento. Quero cumprimentar o meu mestre, amigo, muito querido, professor Oscar Cirne, e também o nosso querido professor Paradivino. Boa noite a todos, que tenhamos um bom evento, uma boa live, com uma troca muito salutar e rica de conhecimento, e eu estarei aqui à disposição de todos os senhores. Muito obrigada. Professor Oscar, suas palavras. Tem que abrir o seu microfone. Bom, você sabe que eu peço desculpas a todos aí, porque eu não sou muito familiarizado com esse Zoom. Mas eu quero agradecer ao convite, estou à disposição de todos. Um beijo para minha querida amiga doutora Rosilane. Breve estarei por aí em Brasília, vou lhe dar um abraço pessoal. Um abraço ao meu mestre e amigo, professor Paravidino, José Paravidino de Macedo Soares. Só o nome já é uma apresentação. E ao meu querido amigo, professor Carlos Chagas, anatomista de escola, que a todos ajuda. Veja aqui o meu amigo Macedo, é isso, não? Lá do Rio Grande do Sul. Prazer em vê-lo, Baguala. Mas então, estamos aí à disposição de todos, aguardando as suas orientações. Qualquer dúvida minha aqui, eu peço socorro. Eu não sou muito familiarizado. E peço desculpas um pouco, porque eu ainda estou sob influência de uma live que nós assistimos agora sobre teleperícia na JUF. A minha pressão subiu, eu fiquei vermelho e com vontade de dizer palavrão, como eu era lá em São Gonçalo, mas infelizmente não posso. Pode. Ok, estamos às ordens. Obrigado, professor. Realmente não devemos falar palavrão. Eu também assisti, a minha pressão também subiu, mas a gente vai conversar sobre isso com calma. Professor Paravidino, abrindo o seu microfone, por favor. Bem, agradecer a participação nessa chamada que o Chagas nos fez e dar uma boa noite a todos e que possamos prosperar bastante, entender algo mais além do que tem ocorrido e que pouco conhecemos. Isso. Eu também quero aproveitar a oportunidade, rapidamente, de fazer um agradecimento ao assistente da doutora Rosilane, doutor Oscar, doutor Paravidino, a presença de todos os colegas que estão aqui conosco, para que a gente possa ouvir os comentários, as ideias, as palavras dos três e aprendermos um pouco mais, aprofundarmos alguns temas. Já tinha conversado com o professor Oscar, professor Paravidino, para iniciarmos com a palavra da doutora Rosilane. Então, peço mais uma vez que todos mantenham seus microfones fechados para ouvirmos a doutora. É um prazer em revê-la. Uma boa noite. Pode iniciar à vontade. Estou aberta para a gente falar sobre, tirar as dúvidas de todos que tenham em relação tanto ao enfrentamento da pandemia, pela atuação dos médicos do trabalho, quanto também pelas questões éticas, sobre os documentos que eu tive a satisfação e a oportunidade de relatar no Conselho Federal de Medicina. E hoje saiu, agora à tarde, a publicação do parecer número 8 de 2020, que trata sobre o uso dos recursos de telemedicina por médicos que atendem os trabalhadores.
A Associação Nacional de Medicina do Trabalho publicou recentemente a versão atualizada do Guia Prático de Covid-19 para Médicos do Trabalho. E ali a gente deu um norte para que os médicos do trabalho, diante da especificidade, né, das peculiaridades das empresas, pudessem adequar esse guia, com esse norte, ao plano de contingenciamento que deveria ser feito pelo médico do trabalho. Nós tivemos, no dia 1º de maio, o primeiro fórum virtual da ANANTE, e tivemos a presença da vice-presidente da Associação Brasileira de RH. A professora Leila fez vários comentários sobre empresas que destacaram a atuação do médico do trabalho no sentido de criar protocolos dentro das empresas para que não houvesse a disseminação do SARS-CoV-2 e para que os trabalhadores pudessem ter alguma assistência à saúde sem que precisassem ir até o SUS. Então, médicos deixaram, inclusive, o número do telefone celular com os trabalhadores. Aqueles trabalhadores foram orientados, se apresentassem alguns sintomas gripais, que não fossem até a empresa, o seu local de trabalho, ou se, porventura, eles já estivessem no local de trabalho, eles poderiam passar pelo ambulatório e serem examinados e triados pelo médico do trabalho. E esse local, ele foi todo preparado justamente de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, com as normas sanitárias, para evitar a transmissão do novo coronavírus. Esses trabalhadores, eles fazem parte que fazem parte da economia formal, eles somam aí quase 40 milhões de trabalhadores e que têm ali na empresa, muitas vezes, sendo o médico do trabalho, o primeiro ou o único acesso à assistência à saúde desse trabalhador. Então, a atuação do médico do trabalho, enquanto clínico, é muito importante para o acompanhamento, prestar realmente assistência à saúde. O médico do trabalho, ele é eminentemente clínico, a sua formação perpassa várias outras especialidades e ele precisa estar muito bem preparado para atender esse trabalhador, né? O médico do trabalho não pode ser o médico né? Que é aquele médico que chega o paciente com uma lombalgia ao ortopedista, né? Chega um paciente que fez 15/10 de pressão, 16/10 ao cardiologista. Então, não existe mais espaço para o médico do trabalho realizar os exames, eu vou dizer apenas, mas não querendo minimizar a complexidade, mas não existe mais espaço para aquele médico do trabalho que realiza apenas os exames ocupacionais e que faz homologação de atestado. É um profissional extremamente caro para a empresa e ele precisa se tornar um grande investimento, que ele traga retorno para a empresa. Então, por meio de uma campanha de prevenção e promoção de saúde que seja realmente um programa contínuo, que tenha métricas, que tenha avaliação e resultado, ele possa fazer continuamente o controle disso. Quase 80% das empresas no país têm plano de saúde, então o médico ele encarece a sinistralidade, esse custo de saúde para a empresa. Então, o médico do trabalho ele também precisa saber fazer gestão em saúde, ele precisa reconhecer o perfil epidemiológico da sua população, da população de trabalhadores que ele atende, que são seus pacientes, para que ele possa fazer efetivamente promoção à saúde e fazer o atendimento em nível de atenção primária desses trabalhadores. Vejam vocês que eu recebi particularmente, outros colegas devem ter recebido também, solicitação de ajuda de vários médicos do trabalho que diziam assim, olha, eu tenho que afastar agora
os trabalhadores que fazem parte do grupo de risco. Mas eu não sei quem tem pressão alta, quem tem obesidade, quem tem dislipidemia, quem tem cardiopatia. Olha, esse médico não conhece a população que ele atende. E então é necessário que o médico mude essa atuação. A medicina do trabalho ela tem que se reinventar. O antes pandemia já era necessário pela mudança do mercado de trabalho, pela mudança das relações de trabalho, pela mudança das normas. Ele já precisava se reinventar e mudar. Agora, mais do que nunca, porque o pós-pandemia mostrou para a empresa a necessidade de ter um médico bem preparado. Então, a empresa ela se sentiu segura, esse médico do trabalho teve que correr atrás dessas informações, mas eu acredito que, no plano geral, isso foi muito bom para a medicina do trabalho. O médico do trabalho teve aí uma importância grande. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho foi chamada por vários setores, várias entidades, para ajudar na avaliação e na elaboração de protocolos, daí o guia. Nós tivemos participação com notas conjuntas com a Associação Médica Brasileira, com o Conselho Federal de Medicina, foi utilizado pelo Ministério da Economia, pela Diretoria de Segurança e Saúde no Trabalho. Então, o médico do trabalho hoje teve grande importância para conduzir o treinamento dos trabalhadores para evitar o adoecimento e o contágio, tanto do treinamento para as questões da etiqueta de higiene, né, a questão do uso, né, de saber como se paramentar e desparamentar, como fazer a avaliação dos seus equipamentos de proteção individual, como fazer a armazenagem deles, enfim. Nós tivemos esse cuidado. E a outra questão é do retorno ao trabalho também. O médico do trabalho agora vai precisar ter uma visão mais cuidadosa. Após a pandemia, nós sabemos que vai vir a quarta onda, que é dos transtornos mentais. A gente vai ter que ter um cuidado redobrado, porque o médico do trabalho ele vai estar na ponta recebendo esses trabalhadores que passaram por vários traumas, seja o trauma da perda de um ente querido, seja pelo trauma de ter ficado doente, do próprio trabalho que foi realizado, dos medos, né? do transtorno que o isolamento e a mudança da rotina causou na sua vida. Então, assim, são várias situações que vão acontecer com o trabalhador e com os gestores também, porque passaram por vários traumas, o próprio trauma do isolamento, né? Então, essa é uma questão que a gente vai precisar ficar atento, como também acompanhar o retorno do trabalhador que teve Covid, né? Fazendo a avaliação, que é conjunta, né? A avaliação para o retorno do trabalho daquele trabalhador que teve Covid-19, ela se caracteriza por duas avaliações conjuntas. Há os critérios clínicos, a avaliação clínica, em que o trabalhador precisa ficar 72 horas sem sintomas e sem uso de antitérmicos, e também o critério laboratorial. Se não tiver o RT-PCR, só tiver a sorologia, se esse trabalhador tiver uma sorologia com resultado positivo, ele vai precisar ficar ainda 14 dias afastado. Se ele tiver um resultado negativo, pelo valor preditivo negativo baixo da sorologia, obrigatoriamente tem que fazer o RT-PCR. Se o RT-PCR der positivo, ele continua afastado 14 dias. Se tiver negativo, ele retorna ao trabalho. Então, todo esse cuidado o médico do trabalho precisa ter também. Em relação à medida provisória 927, que no artigo 15º suspendeu a obrigatoriedade da realização dos exames médico-ocupacionais, deixando apenas os exames demissionais como necessários a serem realizados. A ANANT interpôs também uma recomendação em que recomendava aos médicos do trabalho realizarem os exames admissionais daquelas atividades em que o médico do trabalho entendesse que era de maior risco para o trabalhador, como o caso das atividades que são em espaço confinado,
das próprias atividades essenciais, do trabalho em altura, enfim, essas atividades de maior risco. Também na medida provisória 927 veio que aqueles exames ocupacionais realizados até 180 dias, eles poderiam substituir o exame demissional. E os exames demissionais que ultrapassassem, os exames ocupacionais que ultrapassassem essa data, então deveria ser realizado o exame demissional, que fosse realizado com maior cuidado, adotando todas as medidas necessárias para evitar a transmissão do SARS-CoV-2. Acontece que, como a medida provisória suspendeu, mas não proibiu, muitas empresas pressionaram os médicos do trabalho a realizar esses exames. Mas esses exames, vejam bem, precisam ser realizados tomando todas as cautelas e o cuidado. Porque se um trabalhador for acometido, ele está em isolamento, é chamado para se deslocar até o local de trabalho, para fazer um exame ou até a clínica, e ele vem a desenvolver a doença e acusar de que estava no seu local, no seu isolamento, e foi obrigado a fazer esse exame, isso pode comprometer a empresa e o médico do trabalho também. Então, é preciso ter muito cuidado nesse momento. Perdão. Então, eu vou colocar aqui no sinal de avião, porque aí ninguém toca. Desculpa. Então, o que acontece? Essa questão do exame ocupacional, houve algumas situações, e apareceram também, aí os senhores devem ter observado, algumas propagandas de que o exame poderia ser feito por recursos de telemedicina, remotamente. Então, nos causou espanto, porque como é que o médico ele vai atestar a aptidão do trabalhador para a realização das suas atividades sem o exame físico, sendo que a avaliação clínica é um item obrigatório para a emissão do ASO. Está descrito na norma, além, obviamente, de estar descrito nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, e, obviamente, é o que pauta a semiologia da nossa formação enquanto médicos. E hoje, então, por causa de tudo isso, teve alguns CRMs que se adiantaram e já fizeram resolução proibindo, e também hoje saiu um parecer do Conselho Federal de Medicina, o 8, que veda ao médico que atende trabalhadores a realização de exames ocupacionais por meio de telemedicina sem o exame direto do paciente. E por que, Rosilane, que não foi logo uma resolução? Porque na pós-pandemia, o Conselho Federal de Medicina vai retomar a discussão e trazer as colaborações, as contribuições dos médicos por ocasião daquela pesquisa que o Conselho fez em relação à telemedicina para o atendimento em todas as áreas da medicina. Então, como vai ter ainda uma resolução, o Conselho preferiu, nesse primeiro momento, fazer um parecer, porque nós recebemos no Conselho Federal de Medicina 8 protocolos, se a minha memória não me trai, questionando essa possibilidade de fazer o exame remotamente. Bom, foi apenas uma introdução para jogar alguns temas, para que os senhores fiquem mais livres e mais à vontade para me questionar. Eu vou parar por aqui um pouquinho para passar também, devolver a palavra para o professor Carlos Chagas, para que os próximos professores, palestrantes, possam também se manifestar. Eu continuo aqui, professor Carlos, à disposição. Obrigada. Eu queria, já que a doutora falou bastante... Oi? Já que a doutora falou... Estão ouvindo? Já que a doutora falou bastante... Ouvindo bem, professor. Já que a doutora falou bastante sobre a parte da legislação, o que me preocupa muito nesses anos todos e toda essa vista, eu também estou confinado já desde 13 de março, né? Porque eu sou de grupo de risco elevado. Então, vejam bem o seguinte, na realidade, é uma doença que foi talvez similar à gripe espanhola, que ninguém aqui teve conhecimento ou participou, mas quando eu comecei a fazer medicina, meu pai era idoso, meu pai era de 1898, então ele me contou muita história da gripe espanhola,
e ele tinha 20 anos de idade. Então, ele falava assim, que de repente estavam andando na rua, eram bondes na época, e de repente a pessoa caía morta do bonde. Era uma coisa inesperada e desconhecida. Até que o Carlos Chagas, não esse, mas o cientista antigo, né, conseguiu dobrar isso, mas nós perdemos um presidente eleito também por causa disso. Quando eu comecei a assistir tudo isso, ela também chegou assim, né, uma virulência muito grande, ninguém conseguia ter controle de nada, todo mundo estava experimentando algo que pudesse ser feito. Muitos ex-alunos meus que atuam no dia a dia da medicina do trabalho adquiriram a doença, até meu próprio filho e minha nora adquiriram a Covid, ficaram afastados 14 dias, mas até a dificuldade desse pessoal conseguir fazer os exames, né, é muito grande, porque eles acabaram também adquirindo. E então começou uma série de medidas que foram propostas, mas inicialmente as medidas foram propostas sem qualquer conhecimento daquilo que se passava na realidade, quem era o coronavírus, como é que ele vai, como é que ele fazia. O que eu considero também importante, que jamais voltará a ser como era antes, né? Nós vamos ter uma transformação no mundo do trabalho, uma transformação no meio ambiente e uma transformação na vida comunitária. Nunca mais voltaremos como era no passado, por causa dos cuidados. Eu me lembro também, na época de 74, quando nós tivemos o problema da meningite, também foi um problema muito sério, por causa do pouco conhecimento, ausência de medicamentos, como nós temos no momento. Nós estamos aí em busca de uma vacina. Quando a vacina chega, outras coisas acontecem até mesmo com o próprio vírus, que é um vírus RNA que sofre muitas mutações. Então, na verdade, as medidas que nós estamos adotando no trabalho, como seja o isolamento, o home office, né, o ensino à distância que tem acontecido com muita dificuldade, porque as crianças conseguem acessar no computador para brincar, para falar, mas na hora do ensino, sem aquela professora ali à frente, tem sido uma dificuldade muito grande. E no trabalho, nem todo trabalho pode ser adaptado. O que foi possível, né, de ser através de home office foi colocado. E Oscar sabe, que ele também é da universidade e atuante, a UF está até hoje fazendo grupos de estudo para ver como que nós vamos lidar nesse período e, principalmente, como vai ser a nossa volta. Como é que vamos voltar para dar aula? Quando é que vamos abrir a universidade? A cidade, aqui nós moramos em Niterói, ela está sendo aberta aos poucos, né? Infelizmente, para os idosos, a gente só pode sair de 9 às 11, quer dizer, os jovens podem sair de manhã e de noite até 10 da noite. Os idosos só de 9 às 11. Mas vejam bem, todos com máscara, tudo, mas isso não garante que vai dar uma paralisada no desenvolvimento da doença. Aqui em Niterói, como fechou as fronteiras, ninguém entra, ninguém sai, tudo aquilo, mas isso não pode ser adaptado, né, na questão do trabalho. Eu fiz uma avaliação de um colega que trabalha numa grande empresa químico-farmacêutica, e ele mesmo acabou ficando contaminado com todos os cuidados que tomavam. E lá eles usam o termômetro na entrada, usam todos aqueles isolamento, distância das pessoas. Então, nós estamos diante de algo diferente. E este algo, como no nosso caso estamos falando em relação ao trabalho, nós temos que nos adaptar em medidas que sequer conhecíamos, né? Conhecemos algumas medidas em alguns tipos de trabalhos especiais, porque mesmo no hospital, que é o local onde tem as maiores, vamos supor, medidas de proteção, ou deveriam ter as maiores, que nem sempre tem, lá a área da saúde está se contaminando em grandes proporções. A área do pessoal que anda na rua é uma, mas o pessoal da saúde, só essa semana nós perdemos 3 médicos aqui. Foram 3 médicos que morreram pela Covid. Aí nós começamos a discussão de área de risco, idade, alguma outra doença concomitante.
mas os infectologistas que estão estudando no momento isso para relacionar ao trabalho, eles alegam que não é para adquirir a doença que importa, né, a idade dessas pessoas, mas isso aí é a gravidade da doença, ou seja, caminhar para a morte ou para alguma situação. Para adquirir a doença, todos estão propensos, independente de idade, de condições patológicas, tudo isso. Então, também tem aí um diferencial. E no trabalho, como disse a doutora, nós temos que adotar uns métodos, nós temos que ter contato com os pacientes, não tem como não ter. Né? Toda a mesma prevenção ocupacional dentro da empresa o médico tem que tomar ciência de todo o procedimento que existe naquela empresa. Então, essas medidas de portadores de doenças especiais, os riscos maiores são para o agravamento da doença, mas eles competem praticamente iguais para a aquisição da doença. Então, não há não tão iguais, mas não há um grande diferencial. E no trabalho, eu considero que é a mesma coisa. Está difícil adaptar condições de trabalho. Existem muitas empresas que consultam e médicos de empresa que realmente, pela falta de experiência neste tipo de patologia, de infecção, é uma coisa nova. Até mesmo na área da saúde tem sido coisas novas. Né? Cada dia testamos novas coisas. Apesar que, Oscar, lembra que há muitos anos que eu já mostrava, né, aquelas fotos daqueles EPIs que o pessoal achava, pode usar no centro seguro, mas ninguém usava. Né? Eram EPIs que não eram muito caros, mas davam uma proteção total, porque o pessoal achava que não era, né, uma necessidade naquele momento. E hoje nós estamos diante de uma necessidade, uma situação irreconhecível, né, onde todos estamos muito preocupados. E a minha preocupação maior é exatamente o que a doutora falou, como vai ser a nossa volta. Nesse decorrer da doença, nós tivemos várias legislações que foram feitas, né, algumas legislações querendo tolir, né, se é ou não é acidente de trabalho, como seria, né, essa situação, mas, na verdade, que nós não chegamos a nenhuma conclusão ainda. Não houve ainda uma definição de quais metodologias vão sair. Eu estava até conversando com o Chagas, nós passamos aí também sobre teleatendimento, e eu me lembrei que em 94, no conclave das academias, nós tivemos sobre telediagnóstico. Estava começando na Universidade Federal de São Paulo um convênio com Londres para a introdução de não o teleatendimento, mas exatamente o telediagnóstico. E todos os médicos ali presentes ficaram assim, estarrecidos, mas ele lembrava bem, olha, além da existência do telediagnóstico que a gente usa o computador, nada dispensa que o médico vá fazer o exame da pessoa, aplicar as suas regras semiológicas. Então, vejam bem, eu não tenho uma posição firmada para algumas coisas, eu até acho que o teleatendimento tem uma boa aplicabilidade, mas é um risco muito grande de existirem erros médicos grosseiros, né, no teleatendimento. Vejam bem que são situações a serem muito discutidas. E na condição do trabalho, eu acho que é a mesma coisa. Como é que você vai fazer um exame, seja admissional, seja periódico, até que você pode relevar pelo próprio prontuário da pessoa, do trabalhador, né? Mas um admissional e um demissional, por um teleatendimento, fica uma coisa assim, um pouco complicado sem você conhecer toda a história, a situação, como ele está. Né? Então, essas são as minhas opiniões em relação a esse retorno ao trabalho ou aqueles que continuaram trabalhando. Né? Muitos continuaram trabalhando, têm toda a proteção, com todas as medidas de afastamento, uso de máscaras, EPIs especiais e outras coisas mais. Né? A doença ela tem uma virulência incalculável. Né? Graças a Deus que em alguns lugares estamos tendo uma diminuição. É isso que eu tenho posto para nós discutirmos aqui essa noite, e o Chagas já está de volta aí. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Doutora Rosilane, obrigado pelo socorro. É uma oportunidade também de chamar a atenção que essas intercorrências podem acontecer no mundo novo
E eu, no pós-pandemia, eu tive um pequeno problema aqui de energia e acabei saindo da reunião, mas consegui voltar. Professor Oscar, suas palavras, por favor. Eu sou o mais inexperiente desse grupo. O professor Paravidino não viu a gripe espanhola, mas chegou logo depois. Ele não estava no dilúvio, mas molhou o pé na lama. Entendeu? Quando eu comecei, ele já era antigo. Eu estou muito chocado, particularmente, com as mudanças realmente no setor de trabalho. Eu acho que o mundo nunca mais será o mesmo, né? Porque o home office, que não se imaginava possível, ele é uma realidade. Diversas profissões não precisam se deslocar até o setor onde funciona a empresa para poder trabalhar. Mercado de capitais, vários funcionários meus estão trabalhando de casa. Eu tenho só 5. Né? E vocês que têm muito mais experiência vão encontrar uma modificação importante. Para a nossa surpresa, né, Luiz Carlos e Paravidino, os processos aceleraram, porque, para aqueles que não me conhecem, eu vivo muito de perícia, então os processos aceleraram, ao contrário do que eu imaginei que fossem parar. Como os caras estão em casa, não vão perder tempo para ir e voltar do trabalho, o que eles fazem? Estão sentando a borracha nos processos. Você protocola uma petição de manhã, de tarde já tem despacho. Então, vamos ter que reinventar as coisas. Agora, doutor Oscar não vai fazer teleperícia. Doutor Oscar é absolutamente contrário a qualquer tipo de exame clínico que necessite de contato com o doente por televisão. Eu não sei falar de psiquiatria, por exemplo, mas eu não vou conseguir decidir uma perícia sem examinar o paciente. Seja ela trabalhista, seja ela civil, securitária, previdenciária. Né, Alexandre? Você que está começando aí há pouco tempo, meu grande amigo Não esqueça da minha Calói, está aqui, ó, no meu cantinho aqui, ó. Mas veja bem, esta coisa do Covid e esta discussão, que eu não quero tomar aqui, mas é só para exemplificar, faz cloroquina, não faz cloroquina, partidarizada ou politicalizada, sai Lancet, entra Lancet, New England, está trazendo uma coisa que eu tenho visto, que é a necessidade de estarmos informados a respeito das doenças e seus tratamentos. Temos visto muito médico do trabalho, pegando uma carona aí da querida doutora Rezelane, né? Apesar de que eu não faço medicina do trabalho em empresa, mas o médico ele presta um desfavor enorme ao local que o contrata. Ele não está interessado na saúde do trabalhador, ele está ali fazendo um papel meramente burocrático. Né? Ontem vimos, para que você... Eu estou com esse negócio apertado aqui, um trabalho de um epidemiologista dizendo da importância do cachecol no frigorífico, porque o vírus fica na garganta e sofre um choque térmico. Eu não consegui dormir direito por causa desse negócio, eu sou muito emocional, então como é que alguém pode tornar um negócio desse público? Quer dizer, o frigorífico precisa da cachecol para proteger a garganta dos funcionários.
Outra coisa que temos visto muito é a perícia axologista, não é? Que a doutora Rosilane deve conhecer muito bem, e o professor Paravidino também, principalmente quando se manifesta sob esforço físico. O paciente não pode carregar mais do que 5 quilos. Ora, como ele pesa 70 quilos e cerca de 20% estão nos membros superiores, se ele pegar uma lata de leite condensado, ele cai de frente no chão, porque a lata de leite condensado pesa 375 gramas. Pelo amor de Deus, onde é que você tirou essa informação de que o cavalheiro só pode carregar 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos? Você botou um peso de 15 quilos na mão dele e ele disse, ai, é isso? Qual é o exame objetivo? Qual é o protocolo que você se baseou? Nós precisamos trazer a ciência para a medicina do trabalho, da onde ela, aliás, nunca deveria ter saído, se é que alguma vez saiu. Talvez ela esteja lá e as pessoas não estejam vendo. Ciência é ciência. Paciência, consciência. Não é? Medicina, como diria o professor William Osler, é a arte da probabilidade. E, poxa, nós precisamos trabalhar. E a ANANTE, eu estou me candidatando lá a sócio aspirante para poder ter acesso à literatura. Eu acho que nós temos que empurrar a ciência para dentro desse pessoal, obrigar o pessoal a estudar, né? Obrigar esse pessoal a estudar. Luiz Prestes está aqui balançando a cabeça, meu grande amigo. Nós temos esta obrigação. Não existe medicina sem ciência. A medicina, o William Osler dizia, é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Nós hoje temos muito mais arquitetura diagnóstica do que tínhamos há 40 anos atrás. Então, tem que aplicar esse negócio todo. O exame, o PCMSO, o PPRA, isso tudo tem que estar bem lastreado. Não é? Você faz a empresa trabalha 10 anos e você pega um PCMSO, não muda nada no PCMSO. Não é possível que em 10 anos não tenha havido nenhuma mudança na tecnologia da empresa, é uma repetição atrás da outra. Não mudou nada. Não caiu um ladrilho da parede, o nego não trocou coisa nenhuma, a máquina não mudou. O ritmo de trabalho, as exigências. Poxa, eu vou finalizar aqui, ouvir o que todo mundo tem a dizer, mas nós precisamos trazer a ciência para dentro da perícia trabalhista e da medicina do trabalho. Obrigado. Muito obrigado por ficar. A Rosilane, eu vou me permitir falar rapidamente, pedir desculpa mais uma vez pela queda de energia aqui, mas tudo salvo e participar também, que é um prazer enorme. Contribuir de alguma maneira dizendo o seguinte: o médico do trabalho, na nossa realidade hoje, está diretamente relacionado à saúde ocupacional. Então, a prevenção, a condução de atitudes que o professor Oscar falou brilhantemente, o PPRA, o PCMSO, todos os cuidados na construção da documentação médica envolvem também a presença do médico do trabalho junto do trabalhador. A doutora Rosilane fez alguns comentários importantes. Eu queria ressaltar o fato de que o médico do trabalho é um profissional caro para a empresa. Não é barato manter um médico do trabalho executando todas as suas funções, principalmente em empresas de grande porte, com CESMIT para organizar, com grande número de funcionários.
Mas eu também queria deixar uma provocação para todos, porque a pandemia me fez sentar para estudar algumas coisas, e um dos assuntos que está em voga paralelamente ao controle médico da pandemia é a questão da telemedicina. Telemedicina é algo que me parece, no momento que a gente está vivendo, como uma onda incontrolável. Não é? Então, nós podemos lutar muito contra a telemedicina, porém, em torno de nós, a situação da pandemia e a sociedade vem como que num arrastão trazendo a telemedicina para próximo de nós. Fala-se em teleorientação, a telemedicina interconsulta entre médicos, e nós já temos muitos pareceres, posicionamento do judiciário, temos uma resolução da AMB, da ANANT e do CFM. A doutora Resilane está aqui conosco, pode falar um pouco mais a esse respeito. Temos uma resolução 08/2020, assinada por ela própria, e é algo que nós vamos precisar estar, essa ferramenta maravilhosa para isso, juntos, para começarmos a discutir, formar grupos na direção de entender a ferramenta e saber o que fazer com ela, quais os limites que ela tem para ser um coadjuvante no trabalho médico. Não pode ser um fim, talvez um meio. E como faremos isso, eu realmente não sei. A discussão é muito nova, ela vai caminhar por muito tempo ainda, temos os próximos 10 anos, a próxima década, para tentar solucionar isso. Nesse momento está muito difícil. Eu queria ouvir a sua palavra, doutora, por favor. Bom, em relação à telemedicina, realmente, no ano passado, né, quando houve essa questão da telemedicina, que foi publicada uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que criou uma celeuma, uma revolta muito grande entre os médicos, já em setembro de 2018, quando a gente publicou no CFM a resolução CFM 2183 de 2018, a gente já estava assegurando ali que a emissão do ASO só poderia ser realizada após o exame médico direto no trabalhador. Então, a gente já deixou amarrado ali. Por quê? Porque nós já tínhamos um problema pré-telemedicina, pré-pandemia, que era o caso daqueles trabalhadores que realizavam a sua atividade à distância de onde estava o médico do trabalho, muitas vezes em local de difícil acesso. Ele vinha para o exame com o médico avaliava clinicamente, solicitava os exames complementares e esse trabalhador retornava. Só que ficavam prontos os exames. E aí vinham os exames para o médico do trabalho. E o que muitos médicos faziam? Eles emitiam o ASO e mandavam para a empresa e a outra cópia para a empresa e a cópia a empresa dava para o trabalhador. E ele emitia sem o exame. Só que nesse interregno, entre a chegada dos exames complementares, a avaliação dos exames complementares e a data passada do exame realizado presencialmente no trabalhador, teve um interregno. E que nesse período pode ter mudado a condição clínica daquele trabalhador. Então, antes mesmo da história da telemedicina e da pandemia, já existia esse problema. E que nós trouxemos para dentro da resolução resolver essa questão de que o atestado de saúde ocupacional, ele é parte integrante da consulta, que é outra coisa que eu quero abrir aqui um parênteses e chamar a atenção. Não existe ASO a R$10, ASO a R$7. Né? Doutor Beltrano, quanto é que o senhor cobra o seu ASO? Não. Para. O ASO,
ele é o final, a conclusão de uma consulta médica, de uma avaliação clínica que passou por 6 anos de faculdade e 2 de especialização, fora os outros anos que a gente anda estudando. Então, a venda não é do ASO, é da consulta, por R$10 ou por R$7. E, voltando à história da telemedicina, o que nós compreendemos? Nós temos um trabalhador que está à distância e que, dependendo da logística da empresa, ele tem lá um técnico, ele tem lá um enfermeiro ou um técnico de enfermagem do trabalho. E há uma situação de urgência, uma queixa, alguma situação em que o médico, pela dificuldade desse trabalhador ser atendido presencialmente numa situação de urgência, como médico do trabalho, já é o médico dele, já é o médico que, em tese, deve conhecer a sua população de pacientes, ele pode fazer esse atendimento de urgência. Está previsto isso na resolução 1643 do CFM de 2002, está previsto isso dentro do que hoje foi publicado, que é o parecer 8 de 2020 do Conselho Federal de Medicina. Então, numa situação clínica de assistência à saúde, num caso de urgência, sendo conhecedor desse trabalhador, já sendo seu paciente, já fazendo parte da população que esse médico do trabalho atende, ele vai poder fazer essas orientações até que esse trabalhador possa ser levado, conduzido até o atendimento presencial ou que se resolva ali mesmo, dada a menor complexidade do caso clínico. Isso ficou claro? Então, uma coisa é o exame ocupacional, que é uma espécie de perícia, porque o médico ele precisa fazer um exame clínico, a depender do PCMSO, avaliar exames complementares e definir pela aptidão ou inaptidão desse trabalhador para o desempenho das suas atividades. Então, para isso, ele precisa fazer a avaliação clínica presencial do trabalhador. Isso é uma coisa. Não existe a possibilidade e é vedado o exame remotamente. A aplicação da telemedicina nessa situação de exame médico ocupacional e a ANANT está de acordo com isso. A possibilidade de fazer teleconsulta para o trabalhador que já faz parte da sua população de pacientes, para a prestação de um atendimento de urgência, de uma orientação, de um monitoramento, é permitida a aplicação da telemedicina. Obviamente, o médico tem que ter a clareza e o senso profissional quando se tratar de um caso de maior complexidade que esse trabalhador vai precisar ser avaliado presencialmente, inclusive num pronto-socorro. Então, eu quero ver aqui a pergunta do Maurício, veio primeiro. A medida provisória 927 suspendeu a obrigatoriedade dos exames ocupacionais durante o estado de calamidade pública, dando prazo de 60 dias para regularizá-los. Esse prazo poderá ser revisto. Como nos programar para fazer exames de quase 1 ano em 2 meses, mantendo o distanciamento social, evitando aglomerações? Bom, o Ministério da Economia, a DSST, não pensou nessa situação, mas isso a gente já tinha falado. E eles vão tratar disso internamente para ver como é que eles vão fazer agora. Nós, eu digo a gente, a ANANT já tinha feito esse questionamento. Então, Maurício, isso vai ser estudado por eles, porque é pertinente. Agora tem a pergunta do Tiago sobre o recurso da telemedicina, a posição da ANANT, é contrário ou a favor? Então, a ANANT é a favor e segue todas as recomendações do CFM e da Associação Médica Brasileira. Portanto, nós podemos utilizar os recursos de telemedicina para as situações previstas na resolução atual vigente do CFM, que é a 1643 de 2002,
no caso de uma urgência para aquela população que o médico já atende. E ele vai avaliar a complexidade, a gravidade do caso, se precisa ser avaliado presencialmente ou não, ou se precisa ainda ser encaminhado para um pronto-socorro ou não. A questão do telemonitoramento, teleorientação, pode ser por meios, por recursos de telemedicina. E isso está sendo utilizado agora, inclusive, para enfrentamento da crise da Covid-19. Espero, Thiago, se não ficou claro, eu explico mais depois para você. Eu queria relembrar o guia prático da ANANT, de Covid-19 para médico do trabalho, está disponível no portal da ANANT, www.anant.org.br, de acesso. Ali tem muita coisa interessante para a nossa prática diária. Oscar é top. Ele é muito. Eu estava lendo aqui, não podia deixar de ler, né? Sim, mas fiquei na dúvida, pois entendo que a teleconsulta, no sentido amplo, fica difícil de executar. Exemplos do que o doutor Oscar comentou. Sim, você tem toda a razão. Não pode ser no sentido amplo, né? Porque se a gente abre, o médico vai atender um paciente que ele não conhece, o histórico, que ele nunca examinou. Então, isso é o que a gente defende que não deve ser realizado. Por isso que eu fico repetindo que pode ser aplicada a teleconsulta numa situação de urgência ou de telemonitoramento e tudo para aquela população que o médico do trabalho atende. Veja bem, aqui a gente está falando de médico do trabalho, da prática da medicina do trabalho, tá? Boa noite a todos. O Elcio disse que acha que está havendo uma baita de uma confusão. Depois, Elcio, explica para a gente. Ele vai explicar. A prática da medicina ocupacional tem um viés científico, inegavelmente, com a perícia médica e não com qualquer prática médica assistencial. Então, é isso que eu falei lá atrás, eu não sei, Elcio, se você estava. Não tem condição da gente querer perdurar com a medicina ocupacional, como você disse aqui, aquele médico que usa terno e gravata ou a médica que usa o seu jaleco branquinho, dentro de um consultório fechado com ar-condicionado, sem maca, porque é um médico burocrata. Não existe mais esse espaço para o médico. O médico do trabalho ele é um médico clínico. E por isso o tema do Congresso brasileiro, o Congresso Nacional de Medicina do Trabalho, 18º, ele trouxe como tema o papel do médico na atenção primária de saúde. Por quê? Porque nós somos o único ou o primeiro acesso de quase 40 milhões de trabalhadores da economia formal. Esse profissional é muito caro, ele precisa ser um grande gestor de saúde. E, para isso, ele não pode ficar adstrito a realizar exames ocupacionais, PCMSO, PPRA, não dá. Ele precisa ser mais do que isso, ele precisa gerar, a partir de dados, ele precisa gerar informações em saúde e fazer os programas dele de prevenção e promoção à saúde baseados em dados epidemiológicos do adoecimento da população que ele trata. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou repetir. Agora, recentemente, com essa questão da medida provisória, mandar afastar os trabalhadores que faziam parte do grupo de risco, muitos médicos do trabalho não sabiam, dentro da sua população, quem eram os hipertensos, os cardiopatas, os diabéticos. E nós precisamos ter isso. Nós nunca vamos conseguir fazer, efetivamente e eficazmente, um programa de prevenção e promoção, prevenção de adoecimento e promoção de saúde, se nós não tivermos esses dados em mão. Para falar a verdade, todas as pesquisas em saúde mostram que a prevalência de morbimortalidade do brasileiro ela está voltada para as doenças crônicas não transmissíveis e não para as doenças ocupacionais. E isso não é diferente nos outros países. Em 2007, um pouco lá atrás, Lalonde fez essa pesquisa no Canadá e ele trouxe que o que mais tinha intervenção no processo saúde e doença do indivíduo, dos canadenses, era exatamente os hábitos de vida.
e não os aspectos genéticos ou os aspectos laborais ou mesmo de assistência à saúde naquele país. Não é diferente no Brasil. O que nós temos hoje são pessoas, os brasileiros, que adoecem de doenças crônicas. E nós precisamos fazer esse tipo de trabalho de prevenção e de promoção à saúde dentro da empresa. Isso é porque hoje nós sabemos que quase 70% das empresas têm plano de saúde. Nós não podemos mais, repito, ser o médico do trabalho ao ortopedista, ao cardiologista, ao endócrino. Nós temos formação clínica, porque somos médicos, temos uma formação clínica ampla, robusta, para fazer esse tipo de assistência. Então, eu queria trazer ao Elcio essa temática para que você reflita e considere a mudança do status da medicina do trabalho, que veio lá de trás, de 1830, como um serviço de medicina do trabalho, quando o Robert Denham perguntou ao Robert Baker o que fazer para manter a sua indústria têxtil funcionando sem que seus trabalhadores adoecessem. E o médico respondeu para ele: coloque um médico dentro da sua empresa e ele será responsável pela saúde de todos os trabalhadores. Houve uma evolução, então nós chegamos à etapa da saúde, a saúde do trabalhador, a saúde ocupacional e agora, mais recentemente, a qualidade de vida no trabalho. Então, essa foi uma evolução e hoje a gente tem trabalhado dentro da ANANT fortemente, trazendo conteúdos para o aprendizado dos médicos do trabalho e todos os momentos a gente está trazendo ao médico do trabalho essa nova realidade. Nós precisamos ocupar esse espaço. No Sírio-Libanês, colocaram uma equipe de médicos de família para fazer o atendimento de saúde e, do outro lado, ficava o médico do trabalho fazendo a atividade de saúde ocupacional. Eu não preciso dizer que isso não deu muito certo, porque o médico de família e comunidade não conhece do contexto do trabalho, mas o médico do trabalho conhece a parte clínica. Obviamente, a gente não está falando aqui que o médico do trabalho vai colocar DIU, vai fazer pré-natal, não é isso. Mas o médico do trabalho, dentro da sua área, dentro daquilo que é pertinente à saúde do trabalhador, ele tem, claro, domínio e tem que estar nesse contínuo aprendizado. Eu quero ver aqui. Será que eu me perdi? Aí vem aqui. O Elcio colocou: doutora Rosilane, se o médico do trabalho, que ao realizar os exames médicos ocupacionais está, na verdade, realizando uma perícia médica administrativa, não haverá um impedimento caso ele venha a previamente travar uma relação médico-paciente, pois se o médico do trabalho vai atender o trabalhador em medicina assistencial, depois ficará impedido de fazer perícias médicas ocupacionais naqueles trabalhadores. Excelente! Obrigada pela pergunta, Elcio. Foi ótimo para que a gente possa esclarecer esse ponto também. Vamos lá. Quando eu disse aqui que o exame médico ocupacional é uma espécie de perícia, foi só para a gente entender que o médico do trabalho vai fazer uma avaliação para decidir sobre a aptidão ou a inaptidão daquele trabalhador. Todavia, isso não incorre em benefício. Isso não incorre em resultado de ação judicante. Então, ele apenas está passando por um exame que está previsto em lei. Não é uma perícia. Quando eu disse que é uma espécie, pelo formato, mas, na verdade, a espécie, a essência, o conceito e definição não é de perícia médica. Então, ele pode, sim, até porque, na hora que o trabalhador chega para o médico do trabalho com um atestado, é nesse momento que o médico reúne os seus conhecimentos clínicos e o conhecimento que ele tem do contexto de trabalho. Ele vai poder intervir nisso, porque se um trabalhador ele chega com um atestado de lombalgia, ele vai poder aplicar a semiologia e definir
se ele tem uma compressão radicular, se ele precisa passar num neuro ou num ortopedista, ou se ele pode simplesmente afastá-lo, fazer uma restrição de atividades, aliviando uma sobrecarga biomecânica, por exemplo, e medicá-lo e retorná-lo ao trabalho sem afastar. Aquele médico que não entende disso, ele vai fazer o quê? Ele vai encaminhar para o ortopedista vai dar uns 20 dias de atestado para ele vai ser encaminhado para o INSS e está feito todo o problema do trabalhador e do médico do trabalho para fazer a gestão disso. Então, não é uma perícia, é uma avaliação. Se a gente consegue, dentro dessa nova concepção, ao fazer o admissional do trabalhador, já explicar para ele que ali dentro, o médico do trabalho ele realiza um acompanhamento e um monitoramento do processo de adoecimento do trabalhador, é mais fácil. Por quê? Porque ele vai explicar para o trabalhador que quando ele chegar com um atestado do psiquiatra, ele, médico do trabalho, vai ligar para o psiquiatra com autorização do trabalhador ou vai pedir um relatório para que o trabalhador entregue ao seu médico para que eles possam trocar informações com vistas o melhor acompanhamento e recuperação daquele trabalhador. O que eu quero dizer com isso? Quando eu era cirurgiã, eu discutia com o intensivista o quadro clínico do meu paciente. Por que eu tenho um paciente e o psiquiatra, ou o ortopedista, ou o cardiologista tem o mesmo paciente que eu e a gente não pode conversar para que eu, enquanto médica do trabalho, possa intervir no contexto do trabalho para que esse trabalhador não volte a adoecer ou para que esse trabalhador melhore clinicamente? Porque se isso não acontecer, quando ele voltar de alta do médico assistente psiquiatra, por exemplo, se ele estiver passando por um tipo de assédio moral, ou se ele está num lugar que tem fatores estressores que são maiores do que a capacidade dele de reação, esse trabalhador vai voltar a adoecer e vai voltar a se afastar. Então, por isso que é importante isso, porque realmente existe e a gente tem que defender que o médico do trabalho tem sim, tem uma relação médico-paciente com o trabalhador que é o seu paciente. E com isso a gente derruba todos os outros pensamentos e correntes que tentam delegar ao médico do trabalho que ele atua em favor da empresa, em detrimento do interesse do paciente trabalhador. Então, a gente precisa sempre deixar isso muito claro. Existe, sim, uma relação médico-paciente com o médico do trabalho, não é uma relação de perícia médica. O médico do trabalho está adstrito ao atendimento do Código de Ética Médica, nessa relação médico-paciente, e todos os demais normativos do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional do Estado, onde o médico está atuando. Então, ele diz, promover prevenção de doenças e promoção de saúde não significa ser médico assistente necessariamente, não é mesmo? Nesse contexto, significa. Doutora Mari Lourdes, nossa presidente da Associação de Medicina do Trabalho de Alagoas, não tem como fazermos essa divisão. Promover saúde é muito mais que elaborar programas, perfeito. Somos, sim, na maioria das vezes, o único acesso que o trabalhador tem, perfeito. O Júnior Rezende, doutor, coloca, médico precisa assumir as responsabilidades clínicas em relação ao trabalho e não deixar isso a cargo dos médicos assistentes. Perfeito, Júnior, exatamente isso. Professor Carlos Chagas, tá lembrando que vocês podem parar de me explorar, coitadinha da Rosilane, e também perguntar aos grandes mestres, professor Paradivino e também ao professor Oscar. A Deise Matos, muito contente com essas possibilidades de atualização e troca de ideias da nova gestão. Muito obrigada, Deise. Eu pulei a pergunta da Ruth, ela já me puxou a orelha aqui. Espera aí que eu vou voltar lá. Deise, isso é muito importante, esse retorno, esse feedback. Eu gosto de repassar isso a toda a diretoria, mas eu quero aproveitar para saudar o professor e o querido mestre de sempre, doutor Francisco Ferreira, que está com a gente, que me trata como filha, carinhosamente, o meu amigo também, Sérgio Macedo, muito querido, o doutor Alberto Carvalho,
que é médico do trabalho e é psiquiatra. Alberto, depois, se você tiver alguma fala para eu complementar, o nosso diretor científico, o professor Francisco Fernandes Cortes, que é o diretor científico da ANANT, a presidente da ACANT, doutora Elisa, a professora Rose, do Rio de Janeiro, Rose Koppelman, da Unirio, o doutor Hamilton, que é o nosso vice-presidente da região norte, o doutor Felipe Cirne, que está aqui acompanhando, e o nosso eterno presidente da ANANT, o doutor Álvaro Frigério. Então, depois de saudar a todos, eu vou seguir aqui para a pergunta da Ruth. Teleconsulta pelo médico do trabalho durante a pandemia apenas? Não, Ruth. Doutora, pode fazer a teleconsulta nos moldes que hoje está vigindo na resolução do Conselho Federal de Medicina. Pós-pandemia, o Conselho vai editar uma nova resolução e a gente acredita que vai continuar nesses termos, porque, como o professor Carlos Chagas falou, não tem como a gente fugir da telemedicina. O que a gente tem que salvaguardar é o que o professor Oscar falou lá no início. Olha só, não vamos banalizar, né? Nem tudo a gente pode fazer remotamente, não é verdade? Então, a gente vai precisar seguir a ética, o critério, o bom senso, para que a gente não acabe de vez com o que nos resta, que é o diagnóstico, que é a semiologia, porque, né, eu queria trazer o que a professora Mari Lourdes falou sobre os programas, né, que eu quero ressaltar. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é um ato médico. A gente não pode simplificar e resumi-lo a uma apostila de papel, porque senão qualquer um vai poder fazer. Eu vou parar agora de falar para que venham outras perguntas e para que eu deixe também os outros professores falarem. Se eu esqueci de complementar alguma coisa, eu peço aos diretores que estão participando que se pronunciem, por favor. Deixa eu falar um pouquinho com vocês. A doutora Rosilane aprofunda com muita sabedoria o tema e a gente poderia realmente ficar aqui por muito mais tempo, né? 2, 3. Mas é extremamente cansativo. O professor Oscar me chamou a atenção para isso de início, para que a gente desse um limite. Nós temos, nesse momento, 133 pessoas participando. Isso demonstra a qualidade da ferramenta para nós nos encontrarmos. A pandemia nos afastou fisicamente, mas nos aproxima pelas mídias sociais e por essa ferramenta nova de transmissão. A doutora Rosilane me permitir oferecer oportunidade para o professor Paravidino fazer as suas considerações, o professor Oscar também, deixar para a senhora as últimas palavras da nossa live, agradecer muito já antes e deixar um convite para uma próxima, porque assim, o pessoal que trabalha conosco aqui no Instituto Carlos Chagas briga muito comigo. Eu acabo fazendo um bate-papo que leva 2 horas. Isso, sou muito chamado a atenção por isso, para poder fazer com que o ato seja profícuo, não é? Então, deixar um convite para a gente retomar com outros assuntos. Eu entendo que, como disse anteriormente, a questão da telemedicina precisa ser aprofundada. A gente já usa isso em offshore, como a doutora Rosilane colocou muito bem. O médico está em algumas empresas em terra, atendendo às necessidades de quem está embarcado. Isso é comum hoje em dia, internacionalmente até. E, obviamente, outros temas poderão ser sugeridos. E estimulo a todos a deixarem as suas perguntas, aquelas que a gente não conseguir responder, a gente tenta responder fazendo contato posteriormente. Professor Paravidino, nos dê sua palavra, suas considerações finais. Eu queria acrescentar algumas coisas. A medicina do trabalho passou também por muitas transformações no decorrer dos anos. Porque, na verdade, a medicina do trabalho, ela, no Brasil, sempre pertenceu à saúde pública. A gente fazia o curso na Escola Nacional de Saúde Pública, de lá que eram formados os médicos de trabalho. Tanto é que, quando veio a legislação, aqueles que já eram cursados e já tinham prática naquela época,
eles foram reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Então, nós não podemos esquecer que a medicina do trabalho ela é basicamente, estritamente, do grupo da medicina preventiva, saúde pública. Isso nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer o conhecimento dos métodos de trabalho. E aí, a aplicação clínica, eu sempre dizia aos meus alunos que quando o médico de trabalho se envolve com a clínica, ele acaba sendo um clínico e não um médico de trabalho. Por quê? Porque ele, quando foi fazer medicina, a preferência dele foi pela medicina clínica ou cirúrgica, alguma coisa, e não pela medicina preventiva. Na verdade, poucos são aqueles estudantes de medicina que vão para o campo da saúde nos dias do principalmente a partir de 70 e pouco, depois da Revolução, que os grandes serviços de saúde pública no Brasil praticamente acabaram, né? Hoje nós não temos praticamente saúde pública no Brasil. Aí voltamos aí com o médico de família, né? a medicina comunitária, uma série de outros, que é um retorno ao passado. Então, eu sempre digo que a gente não pode esquecer que nós, da medicina do trabalho, somos ligados à saúde pública. E, como tal, nós temos que ter a visão do trabalho, temos que ter o conhecimento dos métodos, temos que ter o conhecimento de tudo aquilo que é feito e não levar todo o nosso tempo no envolvimento clínico. Isso aí nos afasta, né, da prevenção de acidentes, da prevenção de doenças e dos cuidados especiais ao trabalhador. Eu faço essa diferença, né, no dia a dia. E quer dizer o seguinte, recebi aqui muitos comunicados de ex-alunos alegando que eles não conseguiram entrar no chat. Parece que tem um controle de número de pessoas, né? Não sei. Mas isso para você, Chagas, depois ver alguma solução. Muitos não conseguiram entrar e estão reclamando. A gente não consegue, diz que tem mais de 100. Eu não sei como é que funciona isso, né? Mas foi muito bom. Foi ouvir os 3 colegas aqui, os 2 mais além de mim, e também as perguntas que há. Então, uma boa noite a todos e um prazer, estamos à disposição. Bom, agora entro eu. Professor, já resolvi o problema, né? Fui surpreendido aí com um grande número de interessados. Todos eles são fãs da doutora Rosilane. Provavelmente sim, você sabe muito bem disso, né? Pode falar, professor, à vontade. Não, para complementar, eu só gostaria de lembrar, né, que o médico do trabalho responde ética, civil e penalmente pelas suas decisões. Tá certo? O pessoal esquece um bocadinho disso. Na hora que eu mantenho um paciente num posto de trabalho que lhe seria desfavorável do ponto de vista de saúde, eu estou agindo com imperícia, imprudência e negligência e posso ser processado pessoalmente por isso. Não vão me processar, vão processar a empresa. Ok, a empresa pode entrar regressivamente contra você pelo prejuízo que você causou a ela. Tá certo? Segundo ponto. O médico do trabalho que mantém o paciente no limbo previdenciário se expõe pessoalmente à possibilidade de processo. Porque o cara luta 3 anos, 4 anos, 5 anos na justiça. Perde. Quem foi que impediu ele de trabalhar? Foi o médico do trabalho. Aí o médico do trabalho se expõe ao processo. Mas ele vai ganhar. Tá bem, mas vai gastar de 20 a 30 pau para poder provar que ele é que tinha razão. Isso é importante, isso não pode ser negligenciado, isso tem que estar na cabeça de todo mundo. E quero ratificar minha posição de que o médico do trabalho é uma pessoa que tem responsabilidade direta com o paciente. Quando a doutora Rosilane diz aqui que o médico do trabalho não sabia qual era a sua população de hipertenso, então o que ele está fazendo lá?
Ele não sabia quantos pacientes diabéticos ele tinha. O que ele estava fazendo lá? Ele não conhece a mecânica do posto de trabalho. O que ele está fazendo lá, então, meu Deus do céu? Ele está mais perdido que Bolsonaro em biblioteca? Desculpe, não podia dizer isso. Mas está mais perdido que cego em tiroteio? Pô, que isso? O que está fazendo lá, meu Deus, que não sabe nada? Né? Então, eu acho que a gente precisa rever isso. Nós temos que trazer, bater profundamente no aspecto científico, organizacional do trabalho e da medicina do trabalho. O médico do trabalho, o espectador, morreu, acabou, não tem mais. É igual a máquina de escrever. Quem tem, tem na estante. E tem anos que eu não uso. Era só o que eu tinha para dizer. Um beijo para todos. Mônica Maia, um beijo para você, que não te vejo há muito tempo. Doutora Ruth, mandei 2 recados, não respondeu. Alexandre, já foi. Macedo, meu amigo. Ludmila, que entrou aí escondidinha, não disse nada, saiu de repente, mas está com um filhinho novo, a gente tem que desculpar. Ok? Era tudo que eu tinha para dizer. Boa noite a todos. Suas palavras finais, doutora. Muito obrigado. Eu fiz algumas respostas ali para ajudar. Um beijo para a Ludmila também, para a doutora Valéria, que entrou, depois eu vi. Dizer da grata satisfação de participar. Vocês podem encaminhar perguntas para a Nante, para mim, a maioria está nos grupos comigo, mas também tem aí as redes sociais. Eu queria convidar todos para acompanhar as redes sociais da Anante, e quem ainda não é associado, quero convidar a se associar, porque a Anante está modernizada, está com muitos eventos, com muitos benefícios verdadeiros aos associados. E hoje eu fiquei mais feliz ainda de saber que o professor Oscar vai se juntar a nós, porque disse aí que quer se associar à Anante. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Deixo o convite para todos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu tentei responder aqui ainda o que a gente não tinha conseguido pelo tempo. Foi maravilhoso. Parabéns a todos e ao professor Carlos pela ideia. Nós tivemos aqui muitos participantes. Aqui chegamos a 128. Isso. Doutora Rosilane, a todos os colegas, eu quero agradecer muito pela participação. Peço desculpas pela minha incompetência em informática, ainda aprendendo, né? Eterno aprendiz é a posição mais confortável, porque os erros são perdoáveis, né? Mas, de qualquer maneira, eu estarei ainda lutando para fazer isso com a iniciativa de levar a informação de alguma maneira à população. Essas lives ficam gravadas, eu edito para encurtar um pouco, deixo um canal liberado e quero especialmente convidar ao doutor Oscar, ao doutor Paravidino, a doutora Rosilane, para fazermos outras, aprofundarmos os temas. Tem sido muito bom, muito agradável. Eu aprendi muito ontem sobre telemedicina. Estou ansioso para conversar de novo, já estou cheio de dúvidas. E a medicina do trabalho é uma paixão para todos nós. E parabenizar a doutora Rosilane pelo esforço, pela condução na presidência da Anante, e toda a equipe que compareceu nos prestigiando. Estou muito agradecido, muito envaidecido com a oportunidade. Não vou estender, porque eu sei que isso cansa. Daqui a pouco a gente está cansado de ficar parado aí na cadeira, né? Temos que ver a família também, não é isso? Um grande abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigado. Fiquem com Deus.